A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 32 anos e sou filha de pais que servem ao Senhor desde a juventude. Minha mãe sempre dizia: filha, o melhor presente que você pode dar ao seu marido é a sua pureza, porque isso agrada a Deus. Eu cresci ouvindo isso, e quando cheguei à idade de pedir a palavra, meu coração só tinha um desejo: servir ao Senhor e construir um lar segundo a sua vontade. Conheci Daniel na Irmandade. Ele era um irmão sério, participava das reuniões, ajudava na obra da piedade e sempre falava com respeito. Quando ele pediu a palavra para mim, meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia estar na bênção de Deus. Eu aceitei, confiante de que estava fazendo a coisa certa. Casamos no comum com a presença dos irmãos e eu me senti abençoada. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Os primeiros meses foram difíceis. Daniel sempre estava cansado, às vezes não conseguia trabalhar, e eu, como esposa, fazia o possível para cuidar dele. Ele dizia que era estresse, que logo passaria. Eu orava, pedia a Deus forças para ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina. Mas com o tempo, as coisas pioraram. Ele começou a perder peso, ficava pálido e eu, com medo, insisti para que fosse ao médico. Ele resistia: não é nada, Ana. Deus vai me curar. Até que um dia, depois de muito insistir, ele finalmente foi. E aí, irmãos, o mundo desabou sobre mim. O médico chamou Daniel em particular. Quando saímos, ele só disse: é uma doença grave. Vamos tratar. Eu perguntei o que era, mas ele mudou de assunto. Eu não desconfiava de nada, só queria ajudá-lo. Mas algo dentro de mim dizia que havia mais. Uma noite, enquanto ele dormia, encontrei um papel no bolso da calça dele. Era um exame. E ali, escrito em letras que eu nunca esquecerei: leucemia. Meu coração gelou. Por que ele não me contou? Por que escondeu algo tão sério de mim? Eu era sua esposa, sua companheira. Não tinha direito de saber? No dia seguinte, tentei conversar, mas ele se fechou. Não quero que você se preocupe. Deus está no controle. Eu orava, chorava, pedia a Deus que me desse sabedoria. Até que uma irmã da Irmandade, que trabalhava no mesmo hospital, me chamou em particular e disse: Ana, você sabe do estado do Daniel. Foi então que soube a verdade. Ele estava doente havia mais de um ano, antes mesmo de nos casarmos. Irmãos, eu me senti traída. Não pela doença, porque doença a gente enfrenta juntos, mas pela mentira. Ele sabia que eu, como esposa, daria minha vida por ele, mas escondeu. E o pior, eu tinha me guardado para ele, sonhando com um futuro, e ele não foi honesto comigo desde o início. Fiquei sem chão. Orei a noite toda: Senhor, o que eu faço agora? Eu o amo, mas como confiar? Deus, em sua misericórdia, me deu paz. Não era hora de desistir, mas de estar ao lado dele mesmo com a dor da decepção. Conversei com meus pais, que oraram comigo, e decidimos enfrentar isso juntos. Daniel, ao ver minha disposição em ficar, finalmente se abriu. Chorou, pediu perdão, disse que teve medo de me perder se contasse a verdade. Eu não justifico, mas entendi, o medo cegou. E agora, mais do que nunca, ele precisava de mim. Hoje, graças a Deus, ele está em tratamento, e embora seja difícil, estamos caminhando. Aprendi que mesmo nas maiores decepções, Deus não nos abandona. Ele não nos promete um caminho sem espinhos, mas promete estar conosco em cada um deles. Se você está passando por algo parecido, não guarde sozinho. Ore, busque os irmãos mais velhos, peça conselho. Deus não quer que carreguemos fardos sozinhos. Ele revela, Ele sustenta, Ele restaura. Que este testemunho seja de ânimo para alguém. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar adiante a mensagem de que mesmo nas lutas, Deus é fiel. A paz do Senhor, irmãos. Que Ele abençoe a todos. E assim, irmãos, depois de tudo o que passamos, posso dizer com toda certeza: Deus não nos deixou. Não foi fácil, não. Teve noites em que o choro não deixava eu dormir, dias em que a dúvida apertava o coração. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, foi nos levantando aos poucos. Não foi de uma vez, não foi mágica, foi passo a passo, como quando uma criança aprende a andar e o pai não solta a mão. Daniel, depois que se abriu, mudou. Não foi da noite para o dia, mas ele começou a buscar mais a Deus. Deixou de lado aquelas amizades que o afastavam, passou a frequentar mais as reuniões, a pedir a palavra nos cultos. Eu via ele chorando no altar, pedindo forças, e isso me dava ânimo. Não era mais o mesmo homem que me escondeu a verdade. Era um homem quebrantado, sim, mas um homem que estava se reconstruindo na presença de Deus. Claro que teve momentos de recaída. Teve dias em que ele ficava quieto, distante, e eu sentia aquele medo voltando. Será que ele está escondendo algo de novo? Mas o Senhor me falava no coração: confia em mim, filha. Não é nele que você deve confiar, é em mim. E isso me dava paz.
Porque no fundo eu sabia, a minha segurança não estava no meu marido, mas no Senhor. Um dia, depois de muitos meses, ele me pediu para irmos juntos à casa dos meus pais. Fiquei surpresa, porque ele sempre foi reservado, não gostava muito de expor os sentimentos. Mas naquele dia ele sentou com meu pai, olhou nos olhos dele e disse: eu falhei. Falei com a minha esposa, falei com Deus, falei com a Irmandade. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero ser um homem de Deus de verdade. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, só colocou a mão no ombro dele e disse: filho, Deus perdoa. E nós também. Agora é hora de seguir em frente. Isso, irmãos, foi um marco. Porque não foi só Daniel que precisou de perdão, eu também precisei aprender a perdoar. E não foi fácil. Teve vezes que a raiva vinha, que as lembranças doiam. Mas eu orava: Senhor, tira esse peso de mim. Eu não quero guardar amargura. Ensina-me a amar como tu amas. E Deus, fiel como sempre, foi trabalhando em meu coração. Hoje, passados 2 anos, posso dizer que Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito só existe no céu, mas é um casamento que está sendo construído sobre a rocha, que é Cristo. Daniel não é mais aquele homem de antes. Ele ora, ele lê a palavra, ele busca ser um líder espiritual em casa. E eu aprendi que o amor não é cego, mas é leal. Não é ignorar os erros, mas é estar disposto a lutar junto, com Deus à frente. E sabe, irmãos, essa luta nos aproximou mais de Deus do que nunca. Porque quando você passa pelo vale da sombra da morte e sente a mão do Senhor te guiando, você nunca mais é o mesmo. A gente aprende que as provações não são para nos destruir, mas para nos lapidar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Se você está lendo isso e pensa: mas e se o meu caso não tiver jeito? E se a pessoa não mudar? Eu digo: Deus conhece o seu coração. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você deve suportar. Não é sobre aguentar tudo calado, não é sobre ser um mártir. É sobre buscar a Deus em primeiro lugar e deixar Ele te guiar. Às vezes a restauração vem. Outras vezes a libertação vem de outra forma. Mas Deus nunca erra. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi fiel. Vejo como Ele usou até as piores dores para nos trazer mais perto dEle. E se eu pudesse dar um conselho a quem está passando por algo parecido, seria este: não desista de orar. Não desista de buscar a Deus. Não desista de acreditar que Ele pode mudar o que parece impossível. Porque no final das contas a vitória não é nossa, é dele. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, mesmo que a tempestade demore a passar, a gente pode ter certeza: Ele está no barco conosco. Que este testemunho seja de ânimo para alguém que está com o coração partido. Que seja um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. E que se você está precisando de um milagre no seu lar, no seu casamento, na sua vida, Ele é poderoso para fazer. Vamos orar juntos? Se você precisa de um milagre, escreva nos comentários: Senhor, restaura. E vamos levar este testemunho adiante para que mais irmãos possam ser encorajados. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. E que nas suas lutas vocês sintam a mesma mão poderosa que nos sustentou. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil não. Porque a gente fica com medo, fica com vergonha, fica pensando: e agora, como eu vou seguir em frente? Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi me guiando passo a passo. Os primeiros dias depois que saí de casa foram os mais difíceis. Eu chorava muito, me sentia sozinha, mesmo estando com meus pais. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me abraçava e dizia: filha, Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo melhor. E meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, só me olhava e dizia: confia em Deus. Ele sabe o que faz. E foi nesse tempo que comecei a entender que às vezes, Deus permite que a gente passe por vales escuros para nos ensinar a depender só dele. Porque quando a gente acha que tem tudo sob controle, que a nossa vida está perfeita, a gente esquece de buscar a face do Senhor. Mas quando tudo desaba, aí sim a gente corre para os braços dele. Eu me lembro de uma noite, depois de muito chorar, que peguei a Bíblia e abri aleatoriamente. Meus olhos caíram em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo para minha alma. Deus estava me falando diretamente, me dizendo que Ele estava ali, bem pertinho de mim, mesmo eu não sentindo. E foi assim que comecei a me reconstruir.
Não foi de um dia para o outro, não. Foi aos poucos, com muita oração, com muito jejum, com muita leitura da palavra. Minha família me apoiou em tudo, e os irmãos da comum também foram um grande conforto. Eles não me julgaram, não me condenaram. Pelo contrário, me abraçaram, oraram por mim e me deram forças para seguir em frente. Com o tempo, Deus foi restaurando a minha paz. Eu comecei a entender que mesmo com toda a dor que passei, Ele tinha um propósito. Talvez fosse para me tornar uma mulher mais forte na fé. Talvez fosse para me ensinar a valorizar mais o que é verdadeiro. Ou talvez fosse só para me mostrar que mesmo quando a gente acha que não tem mais forças, Ele está lá nos sustentando. E hoje, irmãos, posso dizer com toda certeza, Deus não só me libertou, como me deu uma nova vida. Uma vida de paz, de alegria, de confiança nele. Não sei o que o futuro me reserva, mas uma coisa eu sei, se Deus foi comigo até aqui, Ele não vai me abandonar agora. Por isso, se você está passando por uma situação difícil, se está com o coração partido, se está se sentindo sozinho, eu quero te dizer, não desista. Não desista de buscar a Deus. Não desista de confiar nele. Porque Ele é fiel, e Ele não vai te deixar na mão. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado por nunca nos abandonar, mesmo quando a gente não te entende. Senhor, eu peço por cada irmão e irmã que está passando por lutas, por dores, por decepções. Dá-lhes força, Senhor. Dá-lhes paz. Mostra a eles que Tu estás no controle de tudo. Restaura, Senhor, o que o inimigo tentou destruir. E que no final, a Tua glória seja vista em cada vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se este testemunho tocou seu coração de alguma forma, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Comenta aqui embaixo se você também já passou por uma situação difícil e viu a mão de Deus agindo na sua vida. Vamos edificar uns aos outros, porque a obra do Senhor é feita em comunidade, em amor, em união. E lembre-se, não importa o quão escuro esteja o seu caminho hoje, Deus tem uma luz no final do túnel. Basta você confiar nele. Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele não só liberta, como também restaura. Porque quando eu achei que minha vida tinha acabado, que não tinha mais jeito, que eu nunca mais ia conseguir confiar em ninguém, o Senhor colocou pessoas no meu caminho que me ajudaram a enxergar que ainda havia esperança. Meus pais, mesmo com o coração partido por ver a filha sofrendo, nunca me pressionaram. Eles só diziam, filha, Deus tem um plano. Não é assim que a obra do Senhor funciona. Se foi Ele quem uniu, Ele também vai mostrar o caminho. E foi verdade. Porque depois que eu saí daquele casamento, depois que eu me separei daquela vida de mentiras, eu comecei a sentir uma paz que não sentia há anos. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até dormir, perguntando para Deus, por que comigo, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas o Espírito Santo, Ele ia falando no meu coração, não foi você. Você não fez nada. Você só confiou, e eu vou te guiar. E foi então que depois de muito orar, de jejuar, de buscar a direção de Deus, eu comecei a entender que o Senhor não queria que eu ficasse amargurada. Não queria que eu guardasse ódio daquele homem. Porque ódio, irmãos, ódio só destrói a gente por dentro. E Deus não é assim. Deus é amor. Deus é perdão. Não que eu tivesse que voltar para Ele, não é isso. Mas eu precisei perdoar, para minha própria alma ficar leve. Porque quando a gente guarda rancor, a gente tá dando lugar pro inimigo na nossa vida. E eu não queria isso. Eu queria paz. Eu queria seguir em frente. E foi numa dessas noites de oração que eu tive outro sonho. Dessa vez, não era o varão dourado, não. Era uma porta. Uma porta grande e aberta com uma luz tão forte que parecia que vinha do céu. E eu ouvi uma voz dizendo, entre. Não tenha medo. Eu já preparei o seu lugar. Eu acordei com aquele sonho na cabeça e no mesmo dia, um irmão da Irmandade, um homem de Deus, sério, trabalhador, veio até a minha casa com meu pai. Ele pediu para falar comigo. E vocês não vão acreditar no que ele disse. Ele falou, irmã, eu não sei o que o Senhor tem falado com você, mas Ele tem posto no meu coração para eu te pedir em casamento. Não é pressa, não é emocionado. Eu orei, jejuei, conversei com os anciãos, e todos confirmaram que é da vontade de Deus. Eu fiquei sem palavras, irmãos. Porque como é que Deus faz as coisas? Como é que Ele prepara o caminho? Eu nem tinha pensado em casar de novo, e o Senhor já estava providenciando. Claro que eu não aceitei na hora. Eu falei, irmão, eu preciso orar. Preciso ter certeza que é de Deus. Porque depois do que eu passei, eu não ia me arriscar de novo. Não por desconfiar dele, mas porque eu aprendi que casamento na obra do Senhor não é brincadeira. É coisa séria.
É para a vida toda. Então eu orei. Orei muito. Pedir para Deus me mostrar se era dele mesmo. E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, na reunião, o irmão subiu para dar um testemunho. E sem saber de nada, sem eu ter falado para ninguém, ele falou assim: irmãos, Deus tem falado comigo sobre restauração. Sobre como ele pode pegar um coração quebrado e fazer algo novo. E eu sinto que Deus está me chamando para ser instrumento dessa restauração na vida de alguém. Na hora, irmãos, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração. Esse é o homem. Esse é o que eu preparei para você. E hoje, graças a Deus, eu tô casada de novo. Não com medo, não com dúvida, mas com a certeza de que foi Deus quem uniu. Meu marido é um homem de Deus trabalhador, que ora comigo, que lê a palavra comigo, que me trata como a rainha do lar, como a Bíblia ensina. E o mais lindo, ele ama os meus filhos como se fossem dele. Porque sim, irmãos, Deus também me abençoou com filhos. 2 meninos que são a minha alegria. Eles não entendem ainda tudo o que a mamãe passou, mas eu oro para que eles cresçam sabendo que não importa o que aconteça, Deus nunca abandona os seus. E sabe o que é mais incrível? O homem que me traiu, que me fez sofrer tanto. Deus também não deixou ele perdido. Não que eu saiba como tá a vida dele hoje, não. Mas um dia, uns 2 anos depois de tudo, eu estava na cidade e encontrei a mãe dele. Uma senhora já de idade, mas muito humilde. Ela veio até mim com lágrimas nos olhos e falou: minha filha, eu não vou pedir desculpa pelo que meu filho fez, porque não foi eu. Mas eu quero que você saiba que depois que você saiu, ele caiu em si. Ele tá na comum agora. Não é aqui na nossa cidade, mas ele voltou para Deus. E eu sei que foi as suas orações que o trouxeram de volta. Irmãos, isso me mostrou que Deus não só me libertou, como também não deixou aquele irmão se perder. Porque a misericórdia de Deus é grande. Ele não quer que nenhum se perca. Então, hoje, eu tô aqui para dizer para vocês: não importa o que você passou. Não importa quem te magoou. Não importa quão fundo você acha que caiu. Deus pode restaurar. Deus pode fazer novo. Deus pode pegar as peças quebradas da sua vida e juntar de um jeito que fica até melhor do que era antes. Mas tem uma coisa que eu aprendi e que eu quero deixar para vocês. Não adianta a gente só querer que Deus mude a nossa situação se a gente não muda o nosso coração. Porque eu poderia ter saído daquele casamento cheia de ódio, cheia de amargura, e teria levado isso para minha nova vida. Mas não. Eu precisei perdoar. Precisou doer, precisou chorar, precisou jejuar, precisou clamar a Deus para que Ele tirasse aquele veneno de dentro de mim. Porque ódio é veneno, irmãos. E a gente não pode tomar veneno achando que vai matar o outro. A gente é que morre por dentro. Então, se você está passando por uma traição, por uma decepção, por uma dor que parece que não tem fim, eu te peço, entrega para Deus. Não guarda para você. Não deixa o inimigo te convencer que você não vai superar. Porque você vai. Não no seu tempo, não do jeito que você quer, mas no tempo de Deus, do jeito dele. E vai ser lindo. Vai ser melhor do que você imagina. E para quem tá aqui pensando: ah, mas e se Deus não me responder? Eu te digo, Deus sempre responde. Às vezes a resposta é espere. Às vezes é não. Às vezes é confie. Mas Ele sempre responde. O problema é que a gente quer resposta na hora, do nosso jeito. Mas Deus é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Então, hoje, eu deixo esse desafio para vocês. Ora sem parar. Ora quando tá difícil. Ora quando tá fácil. Ora quando você não tem mais forças. Porque é na oração que a gente encontra Deus. É na oração que a gente recebe direção. É na oração que o inimigo é derrotado. E antes de terminar, eu quero fazer um pedido especial. Tem muita irmã aqui que passa por coisas parecidas, mas tem vergonha de falar. Tem medo do que vão pensar. Medo de ser julgada. Mas eu quero dizer para você, você não tá sozinha. Deus vê. Deus sabe. E Ele vai te livrar. Então, se você tá passando por uma luta assim, escreve aqui nos comentários: Deus me livre. Não precisa dar detalhes. Não precisa se expor. Só escreve Deus me livre, e eu e muitas irmãs aqui vamos orar por você. Porque a obra do Senhor é feita em comunidade. Ninguém salva ninguém sozinho. A gente precisa uns dos outros. E para finalizar, eu quero ler um versículo que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Está em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, Deus tem um plano para você. Pode ser que hoje você não está enxergando. Pode ser que hoje tudo está escuro. Mas Deus está no controle. Ele não esqueceu de você. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, obrigado por ser um Deus de restauração.
Obrigado por não nos deixar sozinhos nas nossas lutas. Senhor, eu peço por cada irmão e irmã que está ouvindo esse testemunho hoje. Se tem alguém aqui com o coração quebrado, cura, Senhor. Se tem alguém aqui com medo do amanhã, dá paz, Pai. Se tem alguém aqui que não sabe mais para onde ir, guia, Senhor. Mostra para eles que Tu és o caminho. Que em Ti a gente encontra descanso. E que não importa o que o inimigo tentou fazer, a vitória final é nossa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se esse testemunho te edificou, compartilha. Comenta. Marca alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E não esquece, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um pouco mais do que Deus tem feito na minha vida depois daquele dia que eu contei para vocês. Porque, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil sair de uma casa que eu achava que ia ser para sempre. Não foi fácil olhar nos olhos dos meus filhos e explicar que o papai não ia morar mais com a gente. Mas Deus, irmãos, Deus foi me sustentando a cada passo. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu me senti como a filha pródiga. Não que eu tivesse me afastado de Deus, mas eu me senti fraca, derrotada. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela só me abraçou e disse: "Filha, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele tem um propósito." E aquelas palavras, irmãos, foram como bálsamo para minha alma, porque eu precisava ouvir isso. Eu precisava saber que mesmo no meio da tempestade, Deus ainda estava no controle. Os primeiros dias foram difíceis. Eu acordava de madrugada com o coração apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu devia ter tentado mais uma vez? Mas toda vez que essa dúvida vinha, Deus me trazia à memória aquele sonho com o varão dourado. Aquelas palavras que ele falou: saia, não é aqui o seu lugar. E eu sabia, irmãos, que era Deus falando comigo. Não era medo, não era insegurança. Era a voz do Espírito Santo me guiando. Mas não foi só isso. Deus começou a me mostrar coisas que eu não tinha enxergado antes. Coisas que na minha ingenuidade eu tinha deixado passar. Eu descobri, irmãos, que não era só uma traição. Era um padrão. Era um estilo de vida que ele tinha escondido de mim. E o pior, era um estilo de vida que ele tinha escolhido depois de nos casarmos. Não era algo do passado, não era um erro de juventude. Era uma escolha consciente de viver na mentira, enquanto eu, como uma boba, acreditava em todas as suas promessas. Eu me lembro de uma noite, depois de muito chorar, eu peguei a Bíblia e abri em Salmos. Caiu no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo, porque eu me sentia assim, quebrantada, oprimida, sem forças. Mas ali, naquelas palavras, eu encontrei esperança. Eu entendi que Deus não só via a minha dor, como também estava agindo por mim. E foi assim que eu comecei a me reconstruir. Não foi da noite pro dia, não. Foi passo a passo, com muita oração, com muito jejum, com muito choro também. Mas Deus foi fiel. Ele foi me mostrando que mesmo no vale, Ele estava comigo. E sabe o que mais me surpreendeu? Foi ver como os meus filhos, mesmo pequenos, sentiram a presença de Deus naquele momento. Meu filho mais velho, que na época tinha só 8 anos, um dia me olhou e disse: "Mãe, não fica triste não. Deus está cuidando da gente." Aquilo, irmãos, foi como se Deus estivesse usando a voz de uma criança para me lembrar das suas promessas. E não foi só isso. Deus começou a abrir portas que eu nem imaginava. Portas de restauração, portas de bênção. Eu comecei a servir mais na obra da piedade, ajudando as irmãs mais novas, compartilhando o que Deus tinha feito na minha vida. E sabe o que eu vi? Que muitas irmãs passavam pelas mesmas coisas que eu, mas tinham medo de falar. Medo do julgamento, medo da vergonha. E Deus usou a minha história para libertar outras também. Porque, irmãos, o inimigo quer nos calar. Ele quer que a gente ache que somos as únicas passando por aquilo. Mas quando a gente abre a boca e testemunha, a luz de Deus entra e expulsa as trevas. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele lugar de dor, como também me deu uma vida nova. Uma vida de paz, de propósito. Eu aprendi que às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo não para nos destruir, mas para nos purificar, para nos tornar mais fortes, mais dependentes dele. E hoje, eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer. Mas eu não vou mentir para vocês, ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos que a saudade aperta, que a dúvida vem. Mas agora eu sei onde correr. Eu sei que Ele é o meu refúgio. E toda vez que eu me sinto fraca, eu lembro das palavras do profeta Isaías: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel."
Isaías 41, 10. Irmãos, se você tá passando por uma luta hoje, se você tá sentindo que não aguenta mais, eu quero te dizer, não desista. Deus não te abandonou. Ele tá ali do teu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Ele tá trabalhando nas coisas que você não vê. Confia nele. Entrega tudo nas mãos dele. Porque no final, a vitória é nossa. A restauração vem. A paz chega. E para fechar, eu quero deixar um versículo que tem sido a minha âncora nesse tempo. Esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar, não é fácil confiar quando a gente não vê a saída. Mas Deus é fiel. Ele nunca falha. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, eu te agradeço por cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem hoje. Senhor, eu peço que tu toques no coração de quem está sofrendo. Dá forças para quem está fraco. Dá esperança para quem está desanimado. Mostra, Senhor, que tu és o Deus que restaura, que sarar as feridas, que seca as lágrimas. Que ninguém aqui saia daqui igual entrou. Que cada um saia com a certeza de que tu és fiel, que tu és bom, e que o teu amor nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se esse testemunho te tocou, não guarda para você. Compartilha. Marca alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E lembra, não importa o tamanho da tua luta, Deus é maior. Ele vai te tirar do poço, vai te colocar em lugar seguro, e vai te dar um canto novo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que Deus abençoe a todos. Amém.